Amém, queridos. Nós vamos agora para nosso momento de palavra, tá bom? Eu vou ler os versículos 10 e 11 do capítulo 7 de Romanos, mas nós vamos estudar apenas o 10 hoje, e eu vou fazer uma pequena recapitulação das conclusões que eu fiz ministrando os versículos 8 e 9, tá? Inclusive, eu publiquei, eu gravei isso aqui na terça-feira da semana passada, eu preguei, e a gravação não prestou, né? Ficou uma chiadeira muito grande e eu tive que remover das redes sociais. Tentei consertar, não consegui consertar de forma alguma. Então eu apaguei tudo e gravei em casa. Fiz um vídeo em casa, meio estranho, sabe? Pregar em casa, irmãos, nunca vai ser a mesma coisa de pregar na igreja, olhando para vocês, falando com vocês. Mas eu fiz a gravação, entendeu? Foi o último vídeo que eu postei a respeito de Romanos lá na igreja. E eu queria exatamente por causa das conclusões que eu coloquei, né, depois que a gente ministrou a respeito dos versículos 8 e 9, estudando expressão por expressão. Então eu vou fazer a leitura, vou fazer uma recapitulação, depois da leitura, uma recapitulação só das aplicações, e aí a gente entra no estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O texto diz assim, queridos, o nosso texto diz assim. Eu vou ler na NVI e, à medida que eu for lendo o texto, repetindo a leitura, eu vou mudando de tradução, porque eu acho importante até, na verdade, a maneira como as traduções colocam o texto para a gente. Então, olha só. Versículo 10 do capítulo 7. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado... Aí ele vai explicar isso, tá? Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Vamos orar ao Senhor só mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Damos graça porque temos a oportunidade, nós temos o privilégio de estudar a tua palavra, de aprender. E pedimos que o Senhor, de fato, nos ajude nessa empreitada, Senhor. Que o Espírito nos auxilie no aprendizado da palavra, que o Espírito ilumine o nosso entendimento, de maneira que a palavra seja bênção na nossa vida e ela produza em nós, Senhor, a tua vontade, o teu querer, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, eu vou recapitular, eu vou ler os versículos 8 e 9, tá? O texto diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Olha, queridos, eu vou dizer a vocês o que eu venho dizendo. Isso é de uma profundidade assim, quase que inimaginável. A revelação da palavra em cima desses textos aqui, porque o que Paulo está fazendo aqui é exatamente isso, ele está tratando de todo o equívoco relacionado à lei de Deus, entendeu? Ao entendimento equivocado que as pessoas têm a respeito da lei de Deus. Vocês sabem, querido, que quase todo tipo de distorção bíblica a respeito de salvação, de santificação, tem a ver com a questão da lei de Deus. Há pessoas, assim como os judeus da época de Jesus, da época de Paulo, que pensavam que poderiam ser salvos através da obediência da lei. Eles entenderam que a salvação, o plano de salvação de Deus se dava por meio da obediência à lei de Deus. Aí eles não entenderam a lei, criaram uma espécie de método de salvação para eles mesmos e se ajustaram a isso. Então eles estavam satisfeitos com a vida que tinham. Eles se viam como pessoas zelosas, como obedientes à lei de Deus, mas na verdade estavam obedecendo a algo que eles determinaram, na verdade, a uma interpretação equivocada da lei. Tá? Então, você percebe, hoje nós temos ainda na igreja, em pleno século XXI, pessoas que ainda pensam dessa maneira, que pensam que podem obter salvação por meio da obediência, seja de mandamentos bíblicos ou apenas de regras humanas estabelecidas por algumas igrejas. Parece que não entenderam, querido, de forma alguma, o ensino bíblico.
Parece que nunca compreenderam de fato. Há o outro grupo, e são as duas correntes mais fortes dentro da igreja hoje, é aquilo que nós chamamos de legalismo, né, que é essa tendência de querer viver a obediência à lei como método de salvação, ou como alguma coisa que vai nos ajudar na nossa salvação. E existe aquilo que a gente chama de antinomianismo, que é uma rejeição completa da lei. Aí ele diz, nós estamos debaixo da graça, e porque nós estamos debaixo da graça, não importa como a gente viva. Então, se as minhas obras não vão contribuir para a minha salvação, nem para perder ou para ganhar a salvação, então não importa o que eu faça, eu vou viver a vida da forma como eu quero. E aí eles deixam a lei completamente de lado e vão viver uma vida como se fossem pessoas mundanas. É uma expressão que eu quase não uso aqui, mas o termo mais adequado é esse, né? Eles vão viver como se não existisse lei. Bom, esse texto, ele lança luz a respeito do papel da lei, por que a lei foi dada, tá? E aí nós ministramos, praticamente expressão por expressão, nós fomos olhando uma a uma, fazendo as aplicações enquanto a gente olhava, e aí, na última ministração que eu fiz aqui na terça-feira, eu fiz a aplicação geral desses 2 versículos. E nessa aplicação geral, querido, eu vou só recapitular aquilo que nós extraímos como aplicação, ou como conclusão daquilo que nós estávamos falando. Eu não vou me ater a detalhes, porque senão eu perco o tempo da ministração de hoje, tá? A primeira conclusão que a gente fez aqui foi, Paulo, né, ele estabeleceu mais uma vez que a lei nunca pode justificar o homem e menos ainda santificá-lo. Esses 2 versículos mostram claramente que a lei não foi dada com a intenção de salvar o homem, tá? E nem de santificar o homem, tá? A lei foi dada, é engraçado isso, né, gente? E ao mesmo tempo assim soa um pouco estranho. A lei foi dada para matar o ser humano, espiritualmente. Eu disse isso no vídeo de ontem, que eu postei hoje. Quando a gente lê lá as palavras de Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Sim, é um mandamento e espera-se que se obedeça. Mas que ninguém caia na tolice de achar que ele vai conseguir obedecer aquele mandamento na sua totalidade. Eu faço uma interpretação que eu tenho até receio de falar, porque eu sei que eu posso ser mal interpretado. Mas eu penso que aquele mandamento não está ali para que você obedeça a ferro e fogo aquele mandamento. Aquele mandamento está ali para mostrar para o ser humano que ele precisa de um Salvador desesperadamente, porque ele nunca vai conseguir obedecer aquele mandamento da forma como Deus quer que ele obedeça. Vou colocar isso de uma forma diferente, querido. A lei de Deus, irmãos, ela reflete o caráter de Deus. E o nosso Deus é um Deus santo e perfeito. Então, se alguém conseguisse obedecer à lei de Deus na sua totalidade, ele seria uma pessoa perfeita e não haveria necessidade para essa pessoa de um Salvador. Por quê? Porque ele está obedecendo à lei de Deus na sua totalidade. Nós vamos falar disso hoje um pouco, tá bom? Então, Paulo estabelece aqui mais uma vez que ao invés de dar vida, a lei mata. Foi o que aconteceu com ele. Quando o mandamento veio, eu morri. O pecado reviveu e eu morri. Então, a lei que se espera que dê vida, matou o apóstolo, entendeu? E é isso que a lei faz com todo ser humano por causa do pecado em nós. A segunda conclusão, querido, que nós extraímos aqui, foi que a nossa condição, a nossa saúde espiritual, ela nunca deverá ser julgada só em termos de ações de graça. Eu não estou dizendo que não deve ser julgada em termos de ações de graça. Eu estou dizendo que nunca deveria ser julgada só em termos de ações e atos. No entanto, sempre em termos das nossas reações à santidade e à lei de Deus. Aí eu falei algumas coisas sobre isso, querido. Eu disse que é possível alguém estar completamente equivocado quanto ao real entendimento das Escrituras,
que mesmo olhando para suas próprias atitudes, ele ainda se veja como alguém digno de salvação. Eu estou obedecendo a Deus e porque eu estou obedecendo a Deus, eu mereço ser salvo. Essa pessoa, ela está pensando a lei, pensando na sua obediência apenas em termos de atos e ações. Ela não avalia a situação dela por aquilo que deveria realmente avaliar, que é olhar-se para si mesmo, olhar para si mesmo em termos de pensamentos e de imaginação. Aí a gente chamou isso aqui de, Jesus chama isso, Paulo chama isso, né? Você está preso à letra da lei. Você não entendeu o espírito da lei. E aí, isso nos leva lá para Mateus, capítulo 5, quando Jesus diz, olha, está escrito, né? Não matarás. No entanto, se você odiar alguém no seu coração, você já cometeu assassinato no coração. Não adulterarás. No entanto, se você olhar para uma mulher e desejar ela no coração, você já adulterou com ela. Tá? O mandamento não matarás é a letra da lei. O judeu entende isso apenas em termos de ação, é pegar uma arma e dar um tiro em alguém, matou, ou naquela época uma espada, ou um arco, alguma coisa dessa natureza, entendeu? Então você matou alguém, você praticou o ato, mas Jesus diz, olha, vai muito além do ato. Basta você odiar alguém no coração e você já é um assassino. Basta você desejar uma mulher no seu coração e você já é um adúltero. Então, nós não devemos julgar a nossa salvação, a nossa saúde espiritual apenas em termos de atos e ações, mas também levando em consideração os nossos pensamentos e a nossa imaginação. Aí eu falei sobre isso, querido. Está lá o vídeo, se você quiser assistir lá depois, você dá uma olhada. Eu sugiro a vocês, porque é uma ministração extremamente importante, querido, aquela que eu preguei. A terceira conclusão tem a ver, querido, com o fato de que não há entendimento mais completamente equivocado da lei, né, da ética e da moralidade, do que pensar que obrigação implica capacidade. Eu expliquei isso aqui, querido. Há pessoas que acreditam exatamente nisso, entendeu? E funciona mais ou menos assim. Essas pessoas acreditam que Deus jamais nos mandaria fazer alguma coisa que nós não somos capazes de fazer. Irmãos, eu não preciso de nada mais além do texto do próprio Jesus Cristo. Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o mandamento mais importante da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Foi o mandamento que foi nos dado. O Senhor sabe que nós não conseguimos obedecer esse mandamento? Sabe. Nenhum ser humano na história da humanidade, com a exceção do Senhor Jesus Cristo, conseguiu amar a Deus nessa dimensão exigida aqui. Então Deus sabe que nós não conseguimos amar. No entanto, Ele nos deu o mandamento. Cai por terra, essa única citação bíblica desmorona, desmonta toda essa argumentação. Obrigação implica capacidade. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. Tá? Eu não vou nem me ater mais, estou apenas recapitulando para a gente chegar onde nós queremos, tá bom? A quarta conclusão, querido, eu falei muito sobre isso aqui, tá bom, gente? É que não há estado mais perigoso que aquele em que achamos que não somos pecadores e que não há pecado em nós. Pastor, mas isso é um absurdo. Queridos, tem gente que se acha tão crente, mas tão crente, que ele não se acha pecador, que ele acha que não tem pecado. Contrariando completamente 1 João 1,8, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Há pessoas, eu lembro do Lloyd Jones citando no comentário dele, de que ele conheceu uma senhora realmente, que disse para ele assim, pastor, se eu dissesse para o senhor que eu me sinto como sendo uma pecadora, eu estaria mentindo para o senhor. Eu não me sinto assim. Crente é mulher, né, gente? Santa. Mas há pessoas assim também no nosso meio, querido. E elas não estão mentindo. Elas não estão sendo hipócritas. Elas estão sendo sinceras. E por que elas agem e pensam dessa forma? Porque elas nunca compreenderam a lei de fato. Só por isso.
A última conclusão, né, é a mais interessante que nós temos aqui, é de que o primeiro sinal de vida espiritual na vida de uma pessoa é ela sentir que está morta. Ela se dá conta de que está morta. Foi o que Paulo diz, foi o que aconteceu com Paulo. Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Quando Deus abriu o entendimento dele, então ele percebeu que estava morto e nem sabia. Ele era um morto-vivo, sabe? Espiritualmente falando. Mas achava que estava vivo. Mas achava que era irrepreensível. E, no entanto, estava morto. São essas as conclusões, querido, do nosso estudo dos versículos 8 e 9 de Romanos 7. Agora, vou ler mais uma vez, agora já vou deixar essa... Aliás, eu vou voltar para a minha tradução, porque eu gostei da NVI, tá bom? Olha só, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Quanta verdade disso aqui, irmãos. Quanta verdade. E eu digo a vocês, querido, são mensagens profundas. São mensagens que exigem de nós uma certa disposição, querido, em colocar essa cachola para trabalhar, entendeu? Porque nós vamos adotar aqui a mesma postura das outras ministrações. Nós vamos pegar as expressões que Paulo está usando nos versículos 10 e 11, e depois a gente vai fazer algumas conclusões, extrair algumas lições daqui. Mas hoje eu vou me ater apenas ao 10, porque não dá tempo de trabalhar o 11, e depois, fazendo isso, eu vou me ater às expressões usadas por Paulo aqui. E é lógico, à medida que a gente vai fazendo, extraindo as expressões, dizendo o que significa, a gente faz uma aplicação aqui e acolá, tá bom? Para que a gente não termine a mensagem sem nenhum tipo de aplicação. Esses dois versículos aqui, queridos, 10 e 11, eles estão dando continuidade à defesa que Paulo faz quanto ao caráter, a função e o propósito da lei. Eu já disse a vocês que os versículos 7 até o 12, essa seção que engloba esses versículos, é uma defesa que Paulo faz a respeito da lei. Sempre ele sabe que nas suas... Eu vou citar aqui os textos mais complicados de Paulo, né? Toda vez que Paulo cita a lei, ele dá margem para pensamentos assim estranhos a respeito da lei, né? E eles sabiam que os judeus iam interpretar errado aquilo que estava dizendo. Então aqui ele resolve pôr um ponto final, uma pedra sobre esse negócio, e ele faz uma defesa brilhante a respeito da lei, da função, do papel da lei, do propósito da lei. Coisa que os judeus não entendiam, na sua imensa maioria, eles não entendiam de forma alguma. Tá? Então, o que nós temos aqui, querido, é de importância suprema, se nós quisermos compreender as doutrinas bíblicas da salvação e da santificação. Porque nós temos aprendido aqui, querido, que a lei, ela não pode nos salvar e também não pode nos santificar. Se você entende a lei por essa perspectiva, você vai adotar um comportamento completamente equivocado a respeito da lei. Ela não foi dada para salvar. E esses versículos 10 e 11, Paulo está aqui resumindo aqui ao que ele vinha dizendo em detalhe nos versículos anteriores. Provavelmente daqui do 7 até o 9, na verdade, tá bom? Eu vou citar novamente o 7, o 8 e o 9, na verdade, porque ele está resumindo isso aqui tudo. É como se ele estivesse explicando o que ele disse nesses versículos anteriores, tá bom? Olha só. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Aí ele diz, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Há uma repetição naquilo que Paulo vem colocando diante de nós, querido. Ele sabe que é um assunto delicado. Eu sei que para nós, talvez seja difícil para você entender o que eu estou colocando. Por isso que eu sugiro sempre, se você tiver dúvida, que você volte lá nos vídeos e ouça os vídeos. Se puder fazer anotação, anote.
os pontos principais, entendeu? As explicações das expressões para você tentar entender. Porque eu sei, querido, eu sei, não é fácil de aprender, não é fácil de assimilar isso aqui, tá? Não é fácil. Eu tenho consciência disso. Por isso que eu digo que essas mensagens, elas exigem que a gente force um pouquinho a nossa mente para compreender e que a gente ore ao Espírito Santo pedindo ajuda para compreender. Porque você percebe a dificuldade pela quantidade de repetição que Paulo faz no texto. Ele vai se repetindo ao longo do texto, dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, porque ele quer sanar todas as dúvidas que existem a respeito daquilo que ele está ensinando. Então, olha só, eu vou aqui mostrar a vocês primeiras expressões, tá? É bem interessante. O texto diz assim, olha, dependendo da tradução, a NVI diz eu descobri, né? Na A diz eu verifiquei, ou se você preferir, apenas a expressão eu vi o mandamento que era para a morte, achei que me era para a vida. Eu vi que era para a vida, entendeu? Que eu vi que era para a morte, na verdade. O mandamento que me foi dado para a vida, eu vi que me era para a morte. Quando Paulo diz isso, querido, ele não quer dizer aqui que como resultado de um cuidadoso exame, né, de um estudo, ele chegou a essa conclusão. Olha, eu estudei, eu parei para pensar, eu me pus aqui a entender o texto e a compreender o texto, e eu descobri então que aquilo que foi me dado para a vida, na verdade, gerou morte em mim. Não foi esse, isso, quando ele diz isso, ele não está falando aqui de fruto de um pensamento elaborado, de uma conclusão que ele chegou após muita meditação. Parece que ele está dizendo isso, querido, mas na verdade não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que o mandamento que foi ordenado para a vida, ele percebeu que no caso dele, esse mandamento gerou morte. Aí eu vou colocar isso de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Eu vou dizer a mesma coisa, agora com palavras diferentes. O ver aqui não foi resultado da sua investigação. Foi uma coisa que ele descobriu como resultado da vinda da lei a ele. Lembra lá do versículo 8? Está bem aqui na minha frente, olha. Quando veio o mandamento, o pecado reviveu, na verdade, versículo 9, né? Foi quando a lei o alcançou, quando Deus iluminou o entendimento dele, ele percebeu, na verdade, aí ele se deu conta. Então, olha só, o que está dito aqui por Paulo, quando ele diz eu vi, né? O que é dito aqui é que isso aqui não foi algo que ele fez, que ele produziu. Isso foi algo que aconteceu com ele. Ele acreditou a vida toda, por causa da instrução que teve, que era possível merecer salvação por meio da obediência à lei. Os judeus criaram um método de salvação deles e ensinaram isso para as pessoas. E elas passaram a viver e a obedecer esses mandamentos. Então, porque eles faziam determinadas coisas que eram instruídas pelos seus líderes, eles achavam que estava tudo bem entre eles e Deus, que eles seriam salvos por causa disso. Aí o Senhor salva Paulo. E quando o Senhor salva Paulo, ele dá a ele uma iluminação. A mente dele, o véu que havia sobre a mente, o coração dele foi removido e ele teve uma revelação da lei. Ele sai da letra da lei e ele passa a perceber o espírito da lei. Ele teve essa revelação. Quando isso acontece, ele percebeu que aquilo que ele achava que dava vida, o mandamento ou a lei, na verdade estava produzindo morte nele. Então não foi uma coisa que ele descobriu como fruto de muita investigação. Foi algo que aconteceu com ele, tá? Agora, a segunda expressão é mais interessante e é um pouquinho mais longa. O mandamento que me fora dada para a vida, ou o mandamento que me foi ordenado para a vida. E eu gostei aqui, sabe do quê? Eu gostei aqui da NVI. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, olha que coisa interessante, né? Essa expressão, ela retrata melhor o que Paulo está dizendo aqui. O mandamento que fora destinado a produzir vida. Olha o que está sendo colocado aqui. Veja, o que me fora para a vida, o mandamento que me foi ordenado para a vida, o mandamento que foi destinado a produzir vida em mim. Se você, querido, for um estudante da Bíblia realmente atento, você vai perceber aqui que no nosso estudo de Romanos,
essas palavras, elas têm e causam um problema sério, sabe? Como assim? O mandamento que foi destinado a me dar vida, a produzir vida em mim. Por que eu estou dizendo que essas palavras, quando mal entendidas, elas podem causar uma séria confusão na mente das pessoas? Porque o apóstolo, querido, dedicou os primeiros 3 capítulos dessa carta para provar que ninguém pode encontrar vida por meio da observância da lei. Capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo apresenta o tema da sua mensagem. Ele vai falar sobre a justiça de Deus. Versículo 18, ele estabelece um pressuposto importantíssimo. Ele diz que do céu se revela a ira de Deus sobre toda a humanidade. Ele quer falar sobre justiça de Deus. Justiça de Deus, aqui em Romanos, é uma referência à forma de Deus salvar o ser humano. Ou eu posso colocar ao método de salvação de Deus. Então, o tema dele é esse. A carta foi escrita para falar sobre esse método de salvação. Mas antes de falar sobre o método de salvação, o que Paulo faz? Ele vai provar que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus e, portanto, entendeu? Ela não pode fazer nada para se salvar. Aí Paulo fala dos gentios, do 19 até o 32. Queridos, todos esses vídeos estão na minha playlist no Instagram. Mais organizado mesmo está no YouTube, tá bom? Se você quiser organização, está no YouTube, porque eu crio ali as playlists, eu coloco ali, está tudo ali, tá bom? No YouTube. Todos esses textos mostrando para vocês por que os gentios estavam debaixo da ira de Deus. Depois, no capítulo 2, ele se volta para os judeus. E ele vai mostrar que os judeus, apesar de todo o orgulho que eles tinham da lei, da relação que eles tinham com Deus, eles também estavam debaixo da ira de Deus. É sobre isso que eu venho falando nos vídeos que eu faço diariamente para a rede social, tá bom? Estou colocando lá, e tem 10, só 10 minutinhos, mas vem uma sequência. Eu não estou pregando mensagens de 1 hora, mas eu estou seguindo exatamente o mesmo roteiro das pregações na rádio, das pregações nas células, entendeu? Eu estou seguindo o mesmo roteiro, eu não estou deixando nada de fora para que haja uma sequência lógica no desenvolvimento do tema. Então, Paulo, nos 3 primeiros capítulos, ele mostra exatamente que a lei, ou que ninguém pode ser salvo ou encontrar vida por meio da obediência da lei, a observação da lei. Olha como é que ele termina essa sessão que eu falei para vocês aqui agora há pouco, né? Vai de Romanos 1:19, 1:18 até 3:20. Toda essa sessão é Paulo mostrando que toda a humanidade está debaixo da ira de Deus e por isso ela precisa da salvação apresentada por Deus, desse método de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. E esse método de salvação não tem a ver com o homem produzir a sua própria salvação, mas tem a ver com a obra de Cristo na cruz do Calvário. E a única forma do ser humano ser salvo é exatamente entregando a vida para Jesus Cristo, porque fora de Cristo não há salvação. Então, olha como ele termina essa sessão. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui nós temos um propósito da lei. A lei foi dada para revelar o pecado do homem e não para salvá-lo. Mas se você quiser, olha Romanos 5:20. Ele vai dizer coisa semelhante. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Pense, um judeu ouvindo isso, acredita? Um judeu que achava, que acreditava que a lei foi dada para produzir vida, Paulo está dizendo aqui que a lei foi dada para aumentar a ofensa. Ou então, se você preferir, Romanos 7:5, irmãos. Olha só, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a carne. Percebe? A lei que é para salvar
tá inflamando as nossas paixões pecaminosas. E essas paixões pecaminosas, inflamadas pela lei, produzem morte. A lei mata, é o que Paulo está dizendo, querido. Tudo isso significa, irmãos, que ninguém pode achar vida pela lei. Que toda a tragédia e falácia dos judeus, né, naquela época lá de Paulo, ou talvez ainda hoje, se dava porque eles buscavam vida pela lei. Ou qualquer outra pessoa hoje, em pleno século XXI, que acha que pode merecer salvação porque está obedecendo a palavra do Senhor, ele está no mesmo engano dos judeus. O mesmo engano, irmãos. Eu queria que vocês entendessem. Vocês percebem o tamanho do problema? Todos esses textos que eu citei aqui apontam para a realidade que ninguém pode achar vida pela obediência da lei. Entretanto, o texto que nós lemos aqui, que nós estamos estudando aqui, diz que o mandamento foi destinado a produzir vida. É o completo oposto de tudo que Paulo já disse. Como é que a gente resolve esse problema, irmãos? E eu digo a vocês, querido, e aqui a gente tem até uma oportunidade, na verdade, para falar um pouquinho sobre essa questão de interpretação bíblica, tá? Se o texto tiver o sentido que aparenta ter, o apóstolo estaria numa situação complicada, pois estaria contradizendo todos os textos que eu citei aqui acima. Romanos 3:20, 5:19, 7:5 e tudo que nós já estudamos aqui. Porque tudo que Paulo já escreveu sobre a lei dá a entender que a lei produz morte. Mas aqui o texto está dizendo que o mandamento foi destinado a produzir vida. É o contrário daquilo que ele já disse. E, além disso, é como se Paulo estivesse destruindo toda a argumentação que nós temos estudado nesse capítulo. Todo esse capítulo foi dado para trazer às claras a realidade da lei, o propósito da lei, por que ela foi dada, entendeu? Bom, ainda falando nessa questão de interpretação, aqui nós temos um princípio fundamental. Escute isso. Se o sentido aparente de um texto que nós estamos estudando contradiz algum ensino claro das Escrituras, então esse sentido não pode ser verdadeiro. E a gente precisa buscar uma outra interpretação. Então, o que Paulo quis dizer ao afirmar que o mandamento foi ordenado para a vida? Ou foi destinado a gerar vida? Como é que a gente responde isso, querido? A primeira coisa que eu tenho a dizer a vocês, querido, é que ele não quis dizer que o mandamento foi dado para as pessoas para que, por meio do mandamento, elas obtivessem vida. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se os homens e mulheres cumprirem o mandamento, se fosse possível alguém cumprir o mandamento na sua totalidade, então esse mandamento poderia levar à vida. Esse é o ponto-chave da nossa questão aqui. O texto não está afirmando que o mandamento gera vida. O que ele está dizendo é que, se for possível a alguém obedecer... Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, veja uma coisa interessante. Paulo vai defender a lei. Romanos 7:12, ele diz: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É muito claro isso aqui, tá bom? O problema aqui não é, de forma alguma, a lei. O problema não é o mandamento. A lei é um reflexo do caráter de Deus, da pessoa de Deus, entendeu? Então, a lei é boa, a lei é santa, a lei é justa. O problema não está na lei, querido. Não está no mandamento. O problema está na capacidade do ser humano em obedecer o mandamento. Esse é o drama. E eu vou tentar mostrar a vocês, através das Escrituras, de que essa é a melhor interpretação para o que Paulo está dizendo aqui. Porque se você pegar ao pé da letra o que Paulo está dizendo aqui, o Paulo está dizendo aqui que ele descobriu que o próprio mandamento, que tinha sido destinado a produzir vida, como se ele estivesse dizendo que Deus deu o mandamento para produzir vida, entendeu? Não é isso, irmãos. O mandamento não foi destinado a produzir vida. A intenção de Deus, ao dar o mandamento, não é produzir vida em nós, nesse sentido de que eu vou obedecer e com isso eu vou ter acesso à vida. Deus sabe que nós não conseguiríamos, irmãos. A Bíblia diz que o Cordeiro Pascal foi morto antes da fundação do mundo.
Então Deus sempre soube que o ser humano nunca seria salvo pela obediência à lei, porque ele jamais conseguiria obedecer à lei na sua totalidade. Então, deixa eu tentar mostrar para vocês na Bíblia essa realidade que eu estou colocando aqui, tá? Paulo não está afirmando que as pessoas podem encontrar vida obedecendo à lei. Ele está afirmando e está dizendo que se fosse possível alguém obedecer à lei, então essa pessoa seria justificada. É isso, é uma condicional. Vou te mostrar isso na Bíblia agora, tá bom? Romanos 10, 5. Olha o que Paulo diz aqui. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Como é que ele descreve essa justiça que procede da lei? Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Isso é uma citação do Velho Testamento, que eu vou já trazer para vocês, tá bom? Lendo o mesmo texto, numa tradução diferente. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem pela lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Você percebe? Esse texto, ele é um texto condicional. O que está sendo dito aqui, querido, e isso aqui significa que quando Moisés deu a lei lá no monte, ele estava dizendo àquele povo o seguinte: olha, se vocês cumprirem esta lei, então terão vida. Não é que a lei foi dada para produzir vida, entendeu? A lei condiciona. Pastor, a Bíblia diz que se eu obedecer à lei eu serei salvo? Ela diz, mas é condicional isso. É se eu conseguir. Antes de eu seguir aqui adiante com o meu texto, seria interessante citar aqui Tiago. Agora eu não vou lembrar o capítulo aqui, eu não sei se é 2, se é 3. Quando Tiago fala disso, querido, ele diz o seguinte: se você quebrar um só dos mandamentos, você é culpado de ter quebrado todos. Quando eu leio isso lá em Tiago, eu não lembro aqui onde é que está exatamente, mas quando eu leio isso lá em Tiago, me vem à mente duas coisas. Uma é eu pensar na lei moral. A lei moral é a lei que Deus deu ao povo de Israel lá no monte. Na verdade, queridos, é interessante uma coisa. Aquela lei que Deus deu ao povo lá no monte, tudo que nós temos depois no decálogo, na lei de Moisés ao povo, aí eu estou falando aqui de lei moral, estou falando aqui de lei cerimonial, a maneira como os judeus cultuavam ao Senhor, e de lei social, que é a relação. Tudo aquilo que, todas as leis, os 613 itens que Deus deu ao povo de Israel, como se fosse a sua constituição, a sua constituinte, é apenas um reflexo da lei moral. Tudo que nós temos no Novo Testamento, tudo que nós temos na Bíblia, é apenas uma espécie de expansão desses 10 mandamentos. Tudo se restringe ao que Deus deu ao povo lá no monte. Os 10 mandamentos. Tudo mais que nós temos nas Escrituras, os profetas, o Novo Testamento, tudo é apenas é como se fosse uma explicação daqueles mandamentos que foram dados ali por Deus. Daí a importância daquilo, querido. Daí a importância daquilo. Então, se você pensa apenas nos 10 mandamentos, imagine que você obedeça 9 mandamentos e quebrou um. Bom, se você quebrou um, você é culpado de ter quebrado os 10. Agora pense nos 613 itens da lei mosaica dada ao povo de Israel. Imagine que você conseguiu obedecer 612, mas quebrou um. Porque quebrou um, você é culpado de todos os outros. Funciona assim a lei, querido. A ideia é, a lei reflete o caráter de Deus e Deus é santo. E Deus é perfeito. Então, só alguém perfeito poderia obedecer a lei na sua integralidade. Que foi o que fez o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Foi o que ele fez. Então, ainda falando a respeito dessa questão, tá? A ideia é, se vocês cumprirem, então vocês terão vida. Olha só, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino e uma nação santa. Observe, se vocês ouvirem atentamente a minha voz
e guardarem a minha aliança, então vocês serão. Tá vendo? É um texto condicional. Agora, Levíticos 18:5. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Eu sou o Senhor. É esse texto aqui que Paulo está citando lá em Romanos 10:5. Aquele que os cumprir, por eles viverá. Se você cumprir, então você terá vida. A grande questão, querido, é exatamente essa: cumprir. A grande questão é obedecer, entendeu? Então, esses textos são condicionais. Agora, você quer um texto mais forte ainda e com uma autoridade um pouco maior ainda? Lucas 10, a partir do versículo 25. Escute isso aqui, olha. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? Olha as perguntas, querido. O que está escrito e como é que você entende? Tá? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Irmãos, se alguém parar para pensar sobre isso aqui, veja, é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Aí, e ele continua: e ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Agora vem a frase que mata, né? Faça isto e viverá. Aqui está o problema, querido. Eu pergunto para vocês, é retórico, mas eu pergunto para vocês: alguém aqui ousaria dizer que ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma? Tem alguém aqui, das pessoas que nos assistem pela internet ou que vão ver se você ama a Deus dessa forma? Porque, queridos, isso é impossível, irmãos. Ah, mas eu sou salvo e tenho o Espírito Santo. Continua sendo impossível, querido. Nenhum ser humano ama a Deus dessa forma. Absolutamente nenhum. A questão é: faça isso e você viverá. Quando Paulo diz, querido, que o mandamento foi destinado a produzir vida, Paulo está dizendo exatamente isso, que algumas pessoas podem obedecer e vão ser salvos. Não é isso que ele está colocando, irmão. Paulo sabe que ninguém consegue. Paulo sabe que ninguém consegue. Agora você quer ver outro texto que explica melhor ainda essa situação? Gálatas 3:21. É muito importante, irmãos, vocês atentarem para isso. Olha, seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgado uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria, de fato, procedente da lei. Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria procedente da lei. O que ele está dizendo aqui? Se existisse uma lei que pudesse dar vida, não precisaria Jesus ter vindo à Terra. Ele não precisaria ter morrido naquela cruz, entendeu? Agora, lendo o mesmo texto em uma outra tradução, para tornar mais claro ainda, será que isso é isso que quer dizer? Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? A promessa aqui está falando de Jesus Cristo da salvação, tá bom? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a essa lei. É muito simples, irmãos. Se a lei tivesse sido dada com a intenção de salvar as pessoas, Jesus não teria vindo. A lei não foi dada para salvar as pessoas, querido. A lei foi dada para mostrar às pessoas que elas precisam desesperadamente de um Salvador. É essa a função da lei. Então, eu quero que vocês entendam bem e que fique bem claro que não há nenhum problema com a lei aqui. A lei é a lei de Deus, tá? E ela reflete o caráter de Deus. O problema é o ser humano que jamais, em toda a história da humanidade, conseguiu obedecer à lei. Na verdade, Paulo vai dizer que o problema é o pecado no ser humano que leva ele a agir dessa forma. Isso está no versículo 10. O mandamento que for ordenado para a vida, em meu caso, se viu que levou à morte. Então, veja, isso aqui, Paulo já havia dito isso aqui. Ele disse isso aqui no versículo 8, quando veio, 9, aliás, quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. É a mesma coisa, irmãos.
É a mesma coisa. O que ele está dizendo, querido, é que a lei, longe de dar vida, longe de produzir santidade em nós, ela faz exatamente o oposto, tá? A lei condenou Paulo, a lei mostrou a Paulo o fracasso pessoal dele e a sua natureza maligna, sabe? Ela inflamou dentro dele o pecado, revelou a ele a sua completa desesperança e o deixou num estado de miséria total. Foi o que a lei fez com Paulo. Nunca produziu vida, nunca vai produzir vida, porque não é essa a finalidade da lei. Bom, diante disso tudo, irmãos, nós precisamos levantar uma questão e eu espero que eu levante e eu tenha tempo para responder, tá? O que aconteceu, querido, no caso do apóstolo, ou em qualquer caso, de qualquer pessoa, em qualquer época, que a lei que foi ordenada para produzir vida, produziu, na verdade, morte? O que aconteceu, na verdade? E veja que isso é interessante, irmãos, porque o problema aqui não era só de Paulo, tá? O problema aqui era o problema dos judeus daquela época, era o problema dos fariseus daquela época, e eu diria que é o problema de muitas pessoas legalistas hoje, tá? Olha só Romanos 9, 31 e 32. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. O problema aqui, querido, a pedra de tropeço aqui, na vida de Paulo, dos fariseus, dos judeus e de qualquer um que trilhe o caminho do legalismo hoje, é que eles não usaram a lei da maneira correta. Esse é o problema. O pecado os afetou tanto que, embora eles tivessem a lei de Deus, né, eles fizeram mau uso dela. Usaram a lei como um caminho para a justiça, ou como um meio de salvação. Foi o que eles fizeram. Eles não entenderam. É por isso que Paulo diz que os judeus... Vou ler novamente o texto. Esse texto eu tenho lido ele bastante aqui com vocês. Romanos 10. E eu vou ler do versículo 1 agora. Eu sempre leio só o versículo 3, né? Vou ler do 1. Olha só. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. É Paulo falando a respeito dos seus conterrâneos, os judeus. Posso testemunhar que ele, no caso os judeus, tem zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. É isso que está sendo dito aqui, irmãos. Eles fizeram da justiça de Deus um caminho para a salvação. E não era essa a intenção. A lei se transformou em pedra de tropeço para eles. Sabe um texto que é bem interessante também, que traz luz a tudo isso que a gente está colocando aqui? É 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, no versículo 56, Paulo diz assim, olha, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele está se repetindo, irmãos. Ele está dizendo tudo o que ele já disse aqui, né? Quando você pega o dicionário de Strong, né, o dicionário de grego de Strong, ele diz que o aguilhão ele é considerado uma espécie de arma mortal, entendeu? Porque aponta para pro ferrão do escorpião, entendeu? Essa palavra se refere a isso. Então, eles dizem que o aguilhão aqui é uma espécie de arma mortal, ou arma letal, na verdade. Então, se eu fosse traduzir esse texto de acordo com o dicionário de Strong, ficaria mais ou menos assim, olha, a arma letal da morte é o pecado. O que ele está dizendo é, o que mata realmente é o pecado. O pecado faz, querido, com que a morte seja o que ela é. E agora, escute isso. O que mata é o pecado. A arma letal da morte é o pecado. E o que instila poder no pecado é a lei. O que dá poder a essa arma letal é a lei. O que Paulo está dizendo, irmãos, aqui, é que o pecado ele faz isso aumentando a luxúria, o desejo. A gente já trabalhou isso aqui em ministrações anteriores, tá bom? Ele diz que o pecado inflama as nossas paixões, produzindo como resultado fracasso, miséria e condenação.
É por isso, querido, que Paulo se refere à lei como a lei do pecado e da morte. Romanos 8:2, lá está escrito assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte aqui, querido, é uma referência ao mandamento aqui em Romanos 7. A lei descrita aqui em Romanos 7. Esse versículo 2 aqui, ele está resumindo tudo o que ele disse no capítulo 7 a respeito da lei, entendeu? O mandamento que foi ordenado para a vida tornou-se um mandamento que ele chama de lei do pecado e da morte. Por quê, irmãos? Porque a lei produz morte. A lei não é ruim, eu já disse, a lei é boa, a lei é perfeita, tá? A lei é justa, a lei reflete o caráter de Deus, mas a lei foi dada para produzir em nós morte. Para fazer com que o homem veja toda a miséria do seu ser, para que ele entenda a corrupção do seu coração. É quando Deus tira o véu dos nossos olhos, irmãos, que nós entendemos realmente quem nós somos. Queridos, essa é uma das verdades mais importantes da Bíblia e, infelizmente, também uma das verdades mais ignoradas da Bíblia. Porque é uma mensagem ofensiva ao homem moderno, sabe? Nós vivemos uma geração cheia de mimimi, que ninguém pode dizer mais nada porque se sente ofendido, porque isso, porque aquilo. A lei não foi dada para dar vida, a lei não foi dada para nos santificar, a lei foi dada para mostrar a miséria do nosso coração. A lei foi dada para mostrar o quanto que nós precisamos de um Salvador, irmãos. A lei revela o caráter de Deus, a lei revela o meu caráter, mostra quem eu sou, e porque ela mostra o caráter de Deus, mostra quem eu sou, ela me leva, nesse sentido, eu tive uma ministração que eu falei sobre isso, a lei em última instância ela produz vida. Como? Ela revela quem é Deus, ela revela quem eu sou, e com isso ela mostra o quanto eu preciso de um Salvador. Então, se eu tenho os meus olhos abertos, se Deus me dá uma revelação da lei, se Deus ilumina o meu entendimento e eu compreendo a palavra, eu sou levado a conhecer Cristo. E nesse aspecto, em última instância, a lei pode gerar vida, nesse sentido. Porque ela pode me revelar meu coração, revelar o coração de Deus, ou o caráter de Deus, e ela me faz perceber o quanto que eu preciso de um Salvador. Veja, irmãos, no capítulo 7, Paulo se refere à lei de Deus, como uma lei do pecado e da morte. Porque é exatamente isso, querido, que a lei é para toda a raça humana, em consequência do pecado e da queda. Eu espero, querido, que você não entenda de maneira errada o que eu estou dizendo. Ah, pastor, vai ser exatamente essa a pergunta. O que é bom se tornou em pecado? Deixa eu olhar aqui. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? Entende? Se a lei é boa, se a lei reflete o caráter de Deus, a pergunta é essa, irmãos. Então quer dizer que aquilo que é bom se tornou em morte para mim? Você percebe que ele está tratando de um assunto, e o assunto é a lei. É a incompreensão que as pessoas têm a respeito da lei de Deus. Seja no tempo de Paulo, seja em pleno século 21. Eu vou repetir, querido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e com toda a tua alma. É um amor, sei lá, platônico, é um amor explosivo, é um amor que envolve todo o meu ser. Eu amo a Deus com tudo que sou. Deus é aquilo que há de mais importante no mundo. Não há esposa, não há filho, não há pai, não há mãe, não há dinheiro, não há recompensa, não há fama, não há status, não há nada nesse mundo que seja tão atraente para mim quanto Deus. Esse amor, querido, nós só o experimentaremos na sua totalidade
quando nós estivermos diante do Senhor. É possível experimentar lampejos desse amor enquanto nós estamos aqui. Sim, é possível. Você vai encontrar na história da igreja homens de Deus que amaram a Deus de forma extraordinária. Mas dizer que essas pessoas amaram a Deus de todo o coração, com toda a força, todo o entendimento, com toda a sua alma, você não vai encontrar, querido. A finalidade do mandamento não é levar você a amar a Deus dessa forma. Deus sabe que você não conseguirá. Pense nos maiores santos. Irmãos, volte para as Escrituras, querido. E eu encerro citando alguns homens de Deus. Pense em Abraão, o amigo de Deus, pecou, foi incrédulo muitas vezes. Pense em Moisés, o maior gênio da Bíblia, quase, sendo superado apenas por Paulo, talvez. Errou, irmãos, se indignou, desobedeceu a Deus, desonrou a Deus. Veja Davi, o homem segundo o coração de Deus, o doce salmista de Israel, fez coisas inacreditáveis, pecados grotescos, irmãos. Ou Jeremias, ou Isaías, ou Paulo, ou Pedro, ou Tiago, quem quer que seja, pense em qualquer homem que você queira imaginar, querido, e todos eles fracassaram em algum momento na vida. Olhe para a história da igreja e você vai encontrar isso na vida dos grandes homens de Deus. Olhe para um Spurgeon da vida, o príncipe dos pregadores. Leia a biografia e você vai ver um homem que fracassou. Não ficou no chão, mas fracassou. Teve lutas, crises, desesperou da vida. Todos eles, sem exceção, tiveram fraquezas, cometeram pecados. Por mais que se esforçasse, por mais que amasse a Deus, fracassaram. Porque essa é a história da igreja, irmãos. Esses homens fizeram coisas inimagináveis. Nós estamos aqui em pleno século XXI porque Deus levantou esses homens, porque sem eles nós não estaríamos aqui hoje. Mas eram humanos tanto quanto nós, sujeitos a fraquezas igualzinho a nós, querido. Sabe? Toda a história da igreja, querido, bíblica ou a história só da igreja, você vai encontrar a mesma coisa, fracasso atrás de fracasso. Ninguém jamais amou a Deus dessa forma. Ninguém jamais viveu uma vida santa todos os dias, a vida toda. Em algum momento nós caímos, nós fracassamos. Não estou fazendo uma apologia ao pecado, ao erro. Não me entenda mal, pelo amor de Deus, querido. Eu só estou mostrando que nós precisamos de um Salvador e sem um Salvador todos nós estaremos perdidos. Assim como os homens da Bíblia estariam perdidos se não fosse por Jesus. Isso ficou claro para vocês, queridos? Tá bom? Vamos orar ao Senhor, então. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Nós damos graça pelo privilégio, pela oportunidade de estudar a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela riqueza dessa palavra, Senhor, da instrução, do conhecimento, da revelação que o Senhor nos dá. E, Pai, eu encerro esse momento dando graças a Ti por Jesus Cristo, que veio a esse mundo e morreu naquela cruz para nos dar vida. Porque sem Ele, Pai, nenhum de nós estaria aqui hoje. Sem Jesus, não haveria esperança para nenhum de nós. A Ele, a Cristo Jesus, seja a glória, o louvor, o poder e a sabedoria por toda a eternidade. Nós te louvamos, Pai, e te damos graça no nome de Jesus. Amém e amém.